Glória a Deus. Igreja, conheci esse homem faz pouco tempo. Porém, todavia, entretanto, vocês sabem como nós somos rigorosos referente a pessoas pregar nesse ministério. E a conexão foi muito forte de priori, assim, quando eu comecei a conversar com ele, a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito. Amém? Então, pastor, fique à vontade, tá bom? Até meia-noite no máximo. Tá? Amém, irmãos. Boa noite, tudo bem? Gente, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Pode ir. Obrigado. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Eu sou Fernando Murakami, né? Aí o pessoal me chama de Mura, né? Por causa do Murakami. Sou casado com a Flávia, ela não pôde vir, mas manda um abraço para o pessoal. Tenho meu filho Gabriel e o Pedro. Eu estou com o meu grande amigo ali, a Mauri, também. Vou dar um tchau pro pessoal ali. E, gente, estou muito feliz, né? Obrigado, professor Diogo, obrigado pela oportunidade. E eu creio muito, gente, que não é por mim, sabe? O Senhor ama tanto a igreja que Ele vai depositando aquilo que Ele quer falar no coração dos irmãos. Então, quando eu estou aqui hoje, não é porque eu tenho algo, não é porque o Senhor depositou algo em mim e Ele quer compartilhar com os irmãos. Então, gente, quem está aqui é um cooperador de Cristo, tá? Então, não tenho glória nenhuma, não tenho nada em mim, mas que vocês possam ficar atentos àquilo que o Senhor quer falar para conosco, né? Eu também gosto de falar muito que a palavra que nós vamos pregar nessa noite aqui não me exclui, pelo contrário, ela me inclui. Então, tudo que eu estou pregando aqui, vou pregar, compartilhar com vocês, irmãos, é algo que primeiro está falando comigo ainda, né? Então, porque Cristo é o padrão, não é um pregador é o padrão, Cristo é o padrão da igreja, amém? E é com muita responsa que eu venho aqui, irmãos, porque falar para a igreja é uma responsabilidade muito grande, né? É muito grande, então é com muito temor que eu venho aqui, tá, gente? Vamos orar mais um pouquinho. Papai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor já se moveu aqui, está se movendo. Obrigado porque o Teu nome foi exaltado acima de todo nome. Obrigado, Senhor, porque não falta aqui irmãos, Senhor, que querem queimar pelo Senhor. Não falta irmãos que entronizam o Teu nome acima de todo nome, Senhor. Não falta aqui, Senhor, irmãos que querem adorar o Senhor de todo o coração, Pai. Senhor, e eu me alegro nisso, Pai, eu imagino o Teu coração, Senhor. Um lugar onde Cristo é centralizado, um lugar onde Cristo é o foco, um lugar onde Cristo é exaltado. É tudo sobre o Senhor, não é nada sobre nós, Senhor. Então nessa noite, Senhor, nós queremos ouvir a Tua preciosa e bondosa voz, Senhor. Seja ela como for, Senhor, é a Tua voz que nós queremos ouvir, Senhor. Não tem nada de mim, Senhor, é tudo pelo Senhor. Só me usa como um canal, Senhor, para a Tua igreja, Pai. Esse é o nosso desejo, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, abre por favor comigo em 2 Coríntios 5, 14. Cara, acho que eu vou querer que desligue lá assim. Só vou ler aqui. É rapidinho, depois pode ligar. Obrigado. Vamos nessa porção do 14 até o 17, tá? Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos nós, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele porque por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos mais assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo, ou eis que surgiram coisas novas. Irmãos, é demais essa porção, né? Então, irmãos, o que eu queria falar com vocês essa noite? Eu acho, quando eu leio essa passagem aqui, tem um versículo que me chamou muita atenção, que ele fala: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Por que não colocou estar com Cristo?
Porque existe uma diferença entre você estar na companhia de alguém, ou no caso de Cristo, em Cristo, mergulhado em Cristo, dentro de Cristo. E a obra do Espírito Santo, ela é interna. Então é algo muito mais relacional e algo muito mais profundo do que simplesmente ter uma companhia. O que o Senhor promete para nós, a companhia dele, isso é fato. Mas é muito mais profundo você ter o próprio Senhor, o Criador do universo, soberano Deus, habitando dentro de nós. Isso é glorioso, gente. E aí, ele fala, portanto, se alguém está em Cristo, esse alguém é uma nova criatura. E aí, irmãos, eu trago para reflexão o seguinte. Eu não sei talvez quanto tempo você tem de conversão. Eu não sei de conversão, de vir à igreja. Mas uma verdade é que o que mede nós como cristãos não é o se falamos em língua, quanto pregamos orando, é quanto a palavra de Deus e a vida de Cristo nos afeta e nos transforma. Essa é a verdade. Porque nosso parâmetro muitos olhares aqui a gente tem. Muitos parâmetros para julgar o quão uma pessoa é, sei lá, grande ou pequena em Cristo. Mas a verdade é o quanto a vida de Deus e a palavra de Deus nos afeta, a ponto de transformar a nossa vida. E existe uma triste realidade que, infelizmente, às vezes nós temos 10, 15, 20 anos de caminhada cristã, mas são os mesmos problemas. Então a gente tem as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, não há transformação, não há novidade de vida. E Cristo fala para a mulher samaritana que se você beber dessa água que é Cristo, vai uma fonte a jorrar para a vida eterna. E uma fonte, gente, não é uma água parada. Uma fonte é uma água que se renova sempre, ou seja, Cristo é uma novidade de vida sempre. Só que por que nós não acessamos isso? Porque nós precisamos estar em Cristo, caminhar em Cristo. Cristo, ele não pode ser, e aí sobre isso nós vamos conversar essa noite, ele não pode ser uma área da nossa vida. Por exemplo, então assim, eu tenho minha área do relacionamento, social, amizade, trabalho, e Cristo é mais uma coluna na área da minha vida. Vocês percebem, não é assim, muitas vezes perguntam assim, como é que está a sua vida espiritual? E ela é o quê? Mais uma coluna na vida nossa. Mas a proposta de Jesus não é ser uma coluna, é ser o pavimento onde tudo se firma. Ele é o chão que a gente pisa. Ele não é uma coluna na nossa vida, ele é o chão que a gente pisa. Ele é a rocha que a gente pisa. E isso faz toda a diferença. Porque aí não passa a ser assim como está a vida espiritual, não, é como está a sua vida. Se nós estamos em Cristo, Cristo afeta todas as áreas da nossa vida. Então já não é um pequeno espaço, não, é toda a nossa vida governada por Cristo. E aí nós começamos a viver o quê? Novidade de vida, coisas novas sempre acontecendo. E sabe, é aquele rio de água viva fluindo dentro de nós. E aí é novidade de vida. Mas infelizmente, quando a gente olha para o cenário cristão, né, evangélico hoje em dia, a gente vê muita gente patinando, e não avança no Senhor. Por quê? Porque nós não nos submetemos ao governo de Jesus. Porque nós não entendemos que essa realidade da vida de Deus tem que governar toda a nossa vida, não pequenas áreas da nossa vida. E isso é uma caminhada, irmãos. Por isso que eu falei, quando eu falo que essa mensagem não exclui quem está pregando, por quê? Porque isso é uma caminhada da minha vida. Então Cristo precisa atingir o meu casamento, o meu relacionamento com meus filhos, com meus amigos, com a igreja, a minha área financeira, tudo precisa ter o quê? Sobre o governo de Cristo. E aí é começar a ter uma novidade de vida, coisas novas acontecendo. Então de repente você pode começar nessa palavra um diagnóstico, um pequeno diagnóstico, falando assim, será que na minha vida as coisas têm fluído como um rio de água viva mesmo? E gente, não é a palavra de condenação de jeito nenhum. É uma palavra de despertar e falar assim, opa, ainda há tempo. Leandro Vieira, ele fala uma frase muito forte, que ele fala assim, enquanto o Senhor está falando assim, tenham contra ti, ainda dá tempo. O dia que ele falar, não vos conheço, é que daí a porta já era, gente. Então ainda o Senhor, através dos irmãos que vêm aqui compartilhar, ele está falando, ainda, eu tenho contra ti algo, mas ainda há tempo de arrependimento, ainda há tempo de mudança de vida. Para mim dá tempo. Então, gente, sabe, que conforme a gente for discorrendo aqui, que a gente possa assim, se de repente algo falou no seu coração, isso que o Espírito Santo veio e falou, se renda, sabe, se renda, porque é tudo por quê? Para a gente começar a viver essa novidade de vida que é em Cristo.
Amém, irmãos? Então, gente, vamos lá. No versículo ele fala, 16, ele fala, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. A proposta de Jesus, gente, o que ela é? Ela é mudar, como eu disse, totalmente a nossa vida. E aí não é só uma mudança de você, puxa, eu era perdido, fui achado, que é maravilhoso, mas é um modo de enxergar a vida. Gente, quando Adão e Eva caíram, o que aconteceu? Uma natureza pecaminosa habitou em nós, amém? E o que acontece? Qual que é a grande... Isso que Paulo falava, poxa, o mal que eu não quero fazer, eu faço, mas o bem que eu quero fazer, eu não faço. Uma pergunta, os meus têm filho aqui, eu tenho 2, né? Então assim, precisa ensinar a criança a ser egoísta, por exemplo? Tem uma aula na escolinha, vem aqui gente, vamos aprender a ser egoísta. Não tem. Ou aprender a ser, sei lá, às vezes responder rapidamente, não precisa. Por quê? Porque infelizmente essa é a nossa natureza. Mas qual é a proposta de Cristo? Nova criatura, nova natureza. E dessa vez uma nova perspectiva, ou seja, quando nós falamos assim, eu nasci novamente, quando a gente se batiza, nascer novamente é o quê? É aprender a falar, aprender a andar, a pensar, a amar, a se relacionar sob uma nova perspectiva de vida dessa vez. Então por isso que não tem como mais a gente pensar em uma vida com Cristo, pensando com velhas práticas de antes. Não que a gente vai ser radicalmente livre disso, não, isso é um processo, mas nós não podemos pensar e enxergar a vida da mesma forma. A forma de relacionamento que nós temos com nosso irmão não pode ser baseada numa velha natureza egoísta. Por exemplo, eu vou me relacionar com o próximo, se no meu relacionamento, a primeira pergunta que vem na minha cabeça é, o que eu vou ganhar com esse relacionamento? Eu estou me relacionando baseado numa velha natureza. Agora, se eu vou me relacionar com o meu irmão, pensando o que eu posso servir, como eu posso ser um agente de Cristo na vida dele, isso é uma nova natureza. Isso é uma mudança de visão, de falar assim, puxa, estou enxergando agora de outra forma a vida, não só o evangelho, a vida. E a proposta de Cristo é essa, gente. Então assim, tudo é o que? Tem uma palavra chamada cosmovisão. Alguém já ouviu falar nessa palavra? Cosmovisão? Irmãos, não vou falar nada difícil, tá? Mas assim, é exatamente isso, é o modo como nós enxergamos a vida. Então, é como se eu pegasse esse óculos aqui e pintasse tudo de azul e visse tudo azul a partir de agora. Ou seja, nosso óculos é Cristo. Então, tudo que nós vamos ver através de Cristo. Isso é alterar a cosmovisão que a gente chama, tá, gente? Não vou ficar usando essa palavra que é meio difícil mesmo. Então, olha só, ele altera. Eu vou dar um exemplo para vocês, gente. Meu pai, ele é um... Quem assistiu Karate Kid aqui? Conhece Karate Kid? Meu pai é o seu Miyagi do Karate Kid. É igualzinho, gente. Bigodinho, carequinha, né? A Mori conhece ele. E ele é um japonesão classe A, assim, gente, da nata, japonesão, né? Pra você ter uma ideia de como ele não sabe lidar com os sentimentos, meu pai. Eu passei por um período muito difícil na minha vida, muito difícil. Eu estava em Sorocaba já, morei em São Paulo, né? E aí um dia eu comecei a escrever pro meu pai assim, pai, ó, é o seguinte, ó, aconteceu isso. No WhatsApp, escrevi, sabe aquele texto que está digitando? Fica digitando. Eu escrevi muita coisa assim. Aí apareceu lá visualizado, falei, bom, agora vem, né, um japonês, né, vem toda a sabedoria do mundo, vem agora nesse momento, né? Eu esperando, cara. Aí, o nome do meu pai é Toshio está digitando. Aí eu já falei, Deus, fala comigo, pai, fala comigo. Aí vem assim, ó, força aí. Esse foi o grande conselho do meu pai para mim. Por quê? Porque aí eu e minha irmã até fizemos uma figurinha dele assim, ó, força aí. Sabe? Não, mas, ó, depois ele conversou direito comigo, mas no momento ele não processou tudo aquilo e ele falou, força aí, né? Fica bem. Mas o que acontece? Por que eu estou falando para vocês? Meu pai, por ele ter essa dificuldade de relacionamento, de expressar, qual que era o lance dele? O tempo de comunhão comigo e meu pai era 100% comida. Por isso todo esse tamanho, tá, gente? Não, brincadeira. Mas gente, assim, ó. Meu pai, toda a parte de relacionamento com ele era o quê? Ele falava assim, Fê, fala para sua irmã se arrumar e estou passando a pegar vocês para a gente comer. Só para falar, eu perdi minha mãe com 9 anos, tá? Então a minha família configurou eu, meu pai, minha irmã e minha avó, tá? Então ele ligava em casa e falava, então a gente se arrumava, ia pro Mac, sentava na mesa, comia, só que não tinha um bate-papo. Então, o que para mim significa relacionamento, significado de relacionamento era o quê? Sair para comer.
Então, se eu convidasse alguém para sair para comer, quer dizer que, eu quero ter um relacionamento com você, quero ter contato com você. Só que se eu venho para Cristo, isso é uma coisa muito simples, tá, gente? Se eu venho para Cristo e Cristo não altera esse meu modo de relacionamento, a mesa, ela é um lugar o quê? Para comida. Mas a gente já tem entendido o quê? Que a mesa é um lugar do quê? De relacionamento. Então, se o Cristo não altera o meu modo de ver, eu ainda vou continuar pensando que a mesa é só para comer. E a gente vai para a mesa, come e vai embora. Mas o legal da mesa, talvez o almoço que a gente teve junto, né? O almoço talvez foi de menos, eu comi até menos com vocês lá. Mas o que? Foi muito legal com ele e com o Túlio, sentamos para conversar. Com o pastor Diogo também, o dia lá que a gente foi lá. E foi uma bênção. E essa é a nossa comida, né? Essa é a nossa comida, o relacionamento. Então vocês entendem que é preciso que Cristo comece a afetar todas as áreas da nossa vida para a gente comece a entender as dinâmicas do corpo, as dinâmicas do reino. Para que consiga participar disso. E isso eu estou falando de um exemplo que eu dei para vocês, que vão falar assim, puxa, é uma coisa super grave? Não, mas vocês entendem a preciosidade que eu estava perdendo se eu ainda entendesse que mesa era lugar de comida e não de comunhão? Então, gente, assim, o que Jesus quer fazer conosco é isso, é alterar o nosso modo de enxergar a vida. Eu quero, se puder abrir comigo, por favor, Efésios 4, 22. Paulo fala assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que a gente está conversando agora, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Vocês entendem? Então é mais ou menos isso que eu estou fechando isso que eu estava falando com vocês, gente. É nova criatura, nova perspectiva. Quantos aqui são nova criatura? Salvos pelo sangue de Jesus, comprados pelo sangue de Jesus, redimidos pelo sangue de Jesus. Se você é uma nova criatura, então nós devemos ansiar e desejar e buscar realmente essa nova perspectiva de vida, gente. Amém? Só que aí, irmãos, é o seguinte, a gente vem para Cristo e a gente entende que a nossa cosmovisão, o modo de enxergar o mundo, tem um filtro que chama Bíblia. Então não tem vida cristã sem Bíblia. A palavra de Deus, ela é a revelação de Deus para nós. E eu, irmãos, Fernando falando, Mura falando, tá? Eu creio que, lógico que Deus é muito mais que isso, mas a porção que cabe a nós receber está aqui na palavra. Está aqui a porção que cabe a nós receber está aqui na palavra. Então, gente, a nossa cosmovisão, né, o modo de enxergar a vida tem que ser bíblica. Não pode fugir da Bíblia. Porque é aqui que nós encontramos a revelação de quem Deus é. A Bíblia, ela desde o Éden, ela aponta sobre uma pessoa, Cristo. No Velho Testamento, muitos profetas profetizaram sobre quem? Cristo. No Novo Testamento, os evangelhos falavam sobre quem? A vida de quem? Cristo. As cartas de Paulo falavam sobre quem? A igreja de Cristo. Apocalipse fala sobre quem? A revelação de Jesus. Irmãos, alguém tem medo da carta de Apocalipse aqui? Sim ou não? Não? Ainda bem. Porque, gente, se você pegar Apocalipse 1, abre comigo lá, por favor. Se por acaso alguém ficou com vergonha de levantar a mão de repente, né? Só para ler aqui. Vamos ler comigo, por favor, a primeira frase de Apocalipse, a primeira frase aqui, ó. Introdução. 1 é o quê? Revelação de Jesus Cristo. Apocalipse, irmãos, é a revelação de Jesus. Não tem por que ter medo. Existe um spoiler já aqui, que ele vence no final. Nós vencemos, reinaremos com ele. Então não tem que ter medo, gente. Ou seja, toda a palavra de Deus, ela conta, né, a trajetória do povo hebreu, revela, mas ela aponta para um nome: precioso Jesus. É um nome que aponta, não tem mais nenhum outro nome.
Não é o nome dos apóstolos, não. Ela aponta para um nome: Jesus. E esse é o centro de tudo para nós. Ele é o centro de tudo para nós, gente. Então, ter uma cosmovisão bíblica, nós temos uma cosmovisão do quê? Ter a visão do quê? De Jesus. Jesus no centro de tudo. Eu não preciso abrir, tá? Eu vou ler para vocês. Em Efésios 1:9, ele fala assim, ó: Deus nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, não são algumas coisas, todas as coisas, celestiais, terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Gente, tudo aponta para Cristo. Cristo é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o único. Cristo é a chave para a compreensão bíblica. Nós lemos a Bíblia através de Cristo. E é justamente ler dessa forma a Bíblia que nos impede de ter uma visão errada da vida. Porque, irmãos, alguém disse uma vez, eu não lembro quem foi, mas fala assim, que uma leitura errada da Bíblia, uma visão errada da Bíblia, ela pode ser a mãe de todas as heresias. Então, a Bíblia, que é a palavra de Deus, que nos revela a Deus, ela mesma pode ser a mãe de uma heresia, se lida de uma lente, tirando o Cristo do centro da palavra. É forte isso, né, irmãos? Porque, por exemplo, se eu ponho um homem, se eu leio a palavra, para eu, num antropocentrismo, que é colocar o homem no centro, gente, eu vou achar muita coisa aqui. A gente vai achar muita coisa. Não gosto muito de ficar criticando, mas, por exemplo, quando você pega um coaching que quer usar a palavra de Deus, ele consegue fazer isso. Porque tem muita coisa boa que fala do ser humano aqui também. Tem muita... A própria igreja, gente, a igreja, a organização da igreja. Se você pega uma empresa e faz essa mesma organização, cara, é uma organização perfeita. Com umas hierarquias, com respeito. Cara, é perfeito. Mas o que faz a igreja ser igreja? Quando o cabeça é Cristo e não um homem. E por isso que a palavra tem que apontar a Cristo. Ou seja, irmãos, vou dar um exemplo. Abre comigo, vou ler algumas coisas da Bíblia aqui para a gente. Mateus 13, 45, por favor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Mateus 13, 45 e 46. Então nós vamos ler esse versículo, ó, gente. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Gente, se a gente pegar essa revelação aqui, essa parábola de Jesus, e nós lemos sob o ponto de vista humano, nós vamos falar o quê? Que a pérola preciosa de grande valor somos nós. Se eu ler na ótica humana, e que Cristo foi lá e pagou tudo por nós. Gente, precisa pensar assim, vai estar errado? Não sei, mas vamos pensar no seguinte, vamos ler essa passagem sobre a ótica que Cristo é o mais valoroso. Então, ou seja, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Então, nós estamos à procura de alguém, de algo precioso. E de repente a gente encontrou a maior pérola de valor para nós, Cristo e o seu amor. E aí de repente, por nós encontrarmos o que é mais valioso, nós vendemos tudo, compramos o campo que a pedra está lá. Ou seja, tudo vale a pena se Cristo está no centro. A igreja vale a pena porque Cristo está no centro. Os ministérios, os chamados vale a pena porque Cristo está no centro. Então tudo vale a pena. Agora, se nós pegamos o homem e colocamos lá, a gente inverte todo o valor. Por isso que eu falo para vocês que a leitura correta da Bíblia é ler através de Jesus, que tudo aponta para Jesus. E vamos fazer esse exercício mais vezes. É claro que às vezes a gente lê a palavra, tem umas revelações, mas não tem como separar Jesus da compreensão bíblica, gente.
Jesus, imagina, Jesus vai pegar o reino no final de tudo e entregar para o Pai. Fala, Pai, está aqui, ó, o reino nas tuas mãos. Tudo converge nele. Não tem como ter nada para a gente. Não tem como ter nada para a gente. Irmãos, como eu disse para vocês, se a gente pegar a palavra de Deus e tentar, uma vez, vou contar uma coisa para vocês, lógico que não vou falar nome, nada, mas uma pessoa chegou para mim e falou assim, tive a oportunidade de ler a Bíblia numa convenção de 150 pessoas. Eu falei, cara, que massa. Aí ele falou assim, mas o que você pregou? Aí ele falou, não, então, assim, é uma convenção de vendas, né? Então eu usei a Bíblia, né, para motivar os caras a vender. Eu falei, meu Deus, mano. Você tem a oportunidade de você falar do precioso nome de Jesus e você usou a Bíblia para gerar vendas. Cara, gente, só eu me choquei com isso. Eu fiquei abismado com isso, sabe? Eu falei assim, não, como assim? Como assim? Vocês entendem? Ou seja, de novo, se eu pegar a Bíblia com uma lente de riqueza, eu consigo. Eu já ouvi de pregadores que falou que como é que era? Jesus só não foi rico porque não tinha uma família. Desculpa, gente. Jesus só não foi rico porque não tinha uma família. Cara, é umas coisas de louco que acontece, gente. Então assim, agora se a gente entende que o dinheiro, ele é uma ferramenta, que ele é usado por um propósito de Deus. De novo, você volta o foco para Jesus e você santifica o dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, né? Então isso, a Bíblia é bem clara disso. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro que é a raiz dos males. Mas você pode redimir, santificar o dinheiro como? Usando ele para a obra de Deus. E eu também creio, irmãos, também uma opinião minha, tá? Uma opinião bem pessoal, uma coisa minha, que nem todo mundo foi chamado para ter dinheiro, para ser rico. Nem todo mundo foi. Já ouvi muita coisa ao contrário. Por quê? Porque o Senhor sabe até que ponto corrompe o nosso coração. E Deus está preocupado com o nosso coração e não com nossa riqueza. E o Senhor está preocupado com gerar frutos para a eternidade, não para esse mundo. Então, se o dinheiro for corromper meu coração, Senhor, não me deixe ser rico nunca. O Senhor me deu a provisão diária para eu viver. Amém, vou ser grato. Porque eu não quero perder meu coração. Não quero meu coração corrompido. E aí está um perigo, irmãos, né, da gente ter dessa sociedade que vive hoje, dessa dinamismo todo, né, e você abre o YouTube, você vê, faça seu primeiro milhão, investimentos. Cara, eu não sou contra isso, mas nosso coração não pode estar nisso, gente. Nós somos cristãos, temos uma nova criatura, temos que pensar de uma forma diferente e agir de forma diferente. Então, as riquezas, o nosso dinheiro, ele é para um propósito. E ok, para nos sustentar também, mas existe um propósito. Eu achei muito legal uma vez que eu ouvi de uma senhora que tinha uma ação social numa favela no Rio, se eu não me engano, tá? Um pastor que foi lá um tempo atrás contou isso pra gente. E era assim, crianças em situação de risco, ela acolhia todas. E ela falava assim, mas senhora, mas 2 irmãos vão chegar aí. Não, pode vir. Mas a senhora tem estrutura? Ela falou assim, meu irmão, se eu fosse precisar do dinheiro antes do propósito, não era um propósito. Ela falou assim, manda que eu sei que o Senhor vai prover. E o Senhor foi provendo. Vocês entendem? Então, o que a gente faz hoje em dia? A gente quer a primeira provisão e a segurança para depois viver o propósito de Deus para nós. Mas se você tem um propósito, meu irmão, não é nada que segura a gente. A gente vai ir, porque sabe que seu propósito está debaixo da direção de Deus. O Senhor vai prover tudo. Por isso que nós caminhamos o quê? Por uma voz de Deus, por uma direção de Deus. E não por aquilo que eu quero fazer. Quando eu falo assim, eu faço o que eu quero, eu assumo na minha mão a responsa. E aí é difícil. Porque daí você tem que lutar para sustentar. Agora, quando você se rende e fala, Deus, faz a tua vontade e eu vou seguir, só obedecer, é como o Senhor liberando um rio de graça assim na nossa vida. E tudo vai fluindo. Isso é demais, gente. Então, gente, e mesma coisa quando você lê a palavra, muitas vezes, porque não tem coisa pior, gente, para tirar nosso foco, do que quando nós estamos passando por um momento de dor, não é verdade? No momento de dor, a gente não consegue olhar para mais nada. É só para a nossa dor. E, ok, é humano. Mas quando a gente começa a ler a palavra e entender as dinâmicas de Deus para a nossa dor, vira tudo para o nosso umbigo.
Só que eu quero conversar mais sobre isso, sobre porque as dores têm um propósito, né? Senão o Senhor não tinha feito isso. E aí, gente, eu quero trazer para o seguinte, eu separei assim, então assim, ficou bem claro, irmãos, que a nossa visão para ler a palavra é Cristo. Então nós precisamos, e essa palavra, essa revelação de Jesus, através da palavra de Deus, ela precisa afetar a nossa vida. Ela não pode ser simplesmente um conhecimento, no qual de repente você entra num debate e você sabe de cor. Mas existe uma diferença entre conhecimento e vida. Por exemplo, quem sabe que Deus é Pai? Todo mundo. Quem já experimentou a paternidade de Deus e viveu sob uma nova perspectiva da paternidade de Deus? Meu irmão, é diferente o conhecimento da revelação dentro de nós. A revelação, ela traz vida. E assim, não tem nada mais poderoso do que você provar do Senhor e você pregar e você falar sobre o Senhor com vida fluindo dentro de você. Então tem coisas que eu não experimentei em Deus ainda, que eu estou provando. Posso falar? Lógico que eu posso. Eu vou falar. Mas se a experiência que eu tive com a paternidade de Deus, que mudou toda a minha vida, eu falo, irmãos, de verdade. Eu sei que é liberado vida porque foi uma coisa que Deus alcançou no meu coração. Esse contexto que eu falei para vocês, irmãos, do meu pai ser um japonês, mas secão assim, bem brevemente vou contar para vocês. O que gerou em mim? Meu pai, ele se movia muito assim, ó. Ele é um japonês, então quando você serve, geralmente os orientais se sentem amados. A linguagem de amor do japonês é muito serviço, né? Então, eu aprendi que para o meu pai me amar, já que meu pai tinha dificuldade de demonstrar amor, eu servindo ele me amava. E talvez ele nem mudava a expressão dele, mas o fato de eu saber que estou servindo e ele gosta, me fazia servir cada vez mais. Então, beleza. O que aconteceu? Me converti, não mudei o jeito de enxergar o evangelho e continuei fazendo o que com Deus? Servindo a Deus em troca do amor. E, gente, isso é uma coisa que é uma linha tão fina, porque você não deixa de experimentar a Deus, mas as motivações pelo qual eu estava fazendo não era motivação de filho, como o pastor Diego pregou aqui, falou agora aqui. Eu não era um filho. Eu estava como um servo, sabe? Quero servir meu Senhor, só servir. E não tinha um relacionamento de pai e filho com Deus. Irmãos, o Senhor, eu sempre fui envolvido com louvor, né? Faz tempo. O Senhor me parou por 5 anos. 5 anos. E quando eu falo parar, é parar mesmo. Eu tentava encaixar em alguma comunidade para liberar, não dava certo nada. Minha guitarra ficou 5 anos com a mesma corda lá assim, meu violão, porque não fazia nada. E eu falava, mas Deus, por que isso? E eu não estava entendendo. Mas o Senhor queria fazer o quê? Alinhar minhas motivações. E, o mais importante, revelar a paternidade dele para mim. Para que saísse do campo do conhecimento, que todo mundo sabe, e entrasse no campo da vida dentro de mim. Então o que aconteceu? Eu fiquei parado e um dia, quando eu estava começando a voltar, todo mundo conhece a irmã Laura Sogueles, já ouviram falar? Bom, para quem não ouviu falar, ela teve uma experiência muito forte com Deus, ela é órfã, né? Então ela perdeu os pais e ela teve exatamente essa experiência com Deus, sobre paternidade. Por isso que eu disse, quando alguém vai pregar com vida, a vida flui. E eu nunca esqueço que eu estava na presbiteriana em Sorocaba ali, e ela estava pregando, e eu estava fazendo banda de apoio para ela. E ela pregando lá sobre a paternidade de Deus, e ela começou a trazer Deus como Pai de uma forma tão real, e frases que a gente está acostumado a ouvir. Só que aquele dia saiu da boca de alguém que tinha vida e tinha experiência naquilo, que provou a paternidade. Então ela falou assim, ó, meu querido, meu filho, Deus, você não precisa fazer nada a mais para Deus te amar. Ele é um pai, e Ele é um bom pai, e Ele ama você do jeito que você é. E para de querer fazer as coisas para ser amado por Deus, Ele já te ama. Essa mensagem veio como uma bomba no meu coração. Uma bomba porque eu não consegui voltar. E eu lembro que eu encharquei o chão daquele lugar de tanto choro, porque eu falei assim, e uma das coisas que ela falou muito forte, que ela tinha um sentimento por não ter pai, de sempre estar em casa, de sempre estar incomodando as pessoas. E eu tinha isso muito forte dentro de mim. Que, por exemplo, qual é a configuração? A minha irmã nasceu, minha mãe morreu, conseguiram resgatar minha irmã, né, do útero dela. Minha irmã nem conhece minha mãe. Então, era assim,
a minha avó, eu, minha mãe e meu pai. Gente do céu, perdi ali o raciocínio. Peraí. Da paternidade, isso. Então, eu sei que, bom, enfim, lavei aquele chão de lá com lágrimas a gente. E foi uma revelação muito forte, lembrei. Então, assim, eu sentia que eu era um incômodo muito forte com as pessoas, porque você acaba, as pessoas acabam querendo assumir o papel de mãe quando você perde a mãe, né? E aí você começa, você sente que você acaba virando um peso. E aí o meu pai, nessa situação, com um adolescente com uma criança de 9 anos e um recém-nascido, as pessoas viraram para o meu pai e falaram assim: que dó desse homem. Só que daí, que dó desse homem, qual era o peso em cima da minha irmã? Você não pode magoar seu pai, coitado dele, olha o que ele está sofrendo. Então vinha um peso para mim em cima da minha irmã que a gente não sabia lidar com aquilo. Então a gente cresceu, eu e minha irmã, com o sentimento de eu incomodo, eu atrapalho. E isso na vida de uma criança, ela vem para quando você é adulto de uma forma que você não faz nada bem. E a revelação da paternidade de Deus veio quebrar isso dentro de mim. Gente, por isso que eu estou falando para vocês que de alguém que a vida de Cristo mudou a vida. Eu não estou falando de uma coisa que eu ouvi alguém falando. Eu estou falando de alguém que é real. Isso tem que afetar a nossa vida. E gente, depois que eu entendi que eu sou filho de Deus, que eu não preciso fazer nada para ser amado, o que aconteceu? Inverteu a coisa. Eu não faço para ser amado. Eu sou amado, logo eu faço. Eu sou amado, logo eu sirvo. Eu sou amado, logo eu busco. Eu sou amado, logo eu quero estar com Ele. Você inverte toda a situação. Por quê? Porque o Senhor alinhou a motivação do coração, gente. E isso é muito precioso, porque muda a história de uma vida, mudou a história da minha vida. Quando eu sirvo ao Senhor hoje, foi um processo duro, foi muito duro. Mas quando eu sirvo ao Senhor hoje, nunca mais eu dei aquela carteirada para Deus, sabe assim, ó, Deus, olha tudo que eu já fiz, olha o que eu estou passando. Não, porque eu sei porque eu estou servindo a Ele. Porque eu não quero bênção, Ele é a minha recompensa. Ele é a nossa recompensa. Ele é o nosso galardão. Então eu não sirvo para ter mais nada, porque tudo que eu precisava Ele me deu. Eu sou filho. Nós somos filhos de Deus. E se você está nessa noite que está aqui e teve problema de repente com essa paternidade, meu irmão, minha irmã, está disponível na mesa do Senhor a paternidade dele. É só você abraçar e falar assim: Senhor, me revela como Pai. Me revela como Pai. Eu quero experimentar essa vida de Deus. E aí você vai sentir sua vida mudando. É um processo muitas vezes dolorido, mas irmãos, vale a pena. Eu sempre falo, se eu soubesse que tudo que eu passei ia gerar o pouquinho que eu avancei em Deus hoje, eu teria passado com alegria. E eu começo a entender que é exatamente esse lugar que Paulo achou, quando fala assim: eu me alegro nas tribulações. Porque ele sabe que no final da tribulação ia ser gerado mais de Cristo nele. E essa é essa loucura do evangelho, do reino invertido, que as pessoas se alegram na tribulação. Que loucura é essa? Quem pode falar que eu me alegro na tribulação? Quem entende que no final da tribulação existe mais vida de Deus, mais revelação de Deus, mais amor de Deus, mais transformação da parte de Deus. Só experimenta quem se rende a esse processo, irmãos. Sabe, e isso eu queria falar muito com você sobre esse ponto de dor. Porque hoje em dia no evangelho do pare de sofrer, nós estamos fazendo o quê? Gerando criando uma geração de cristãos imaturos. Gente, não tem como Deus extrair de nós maturidade num tempo bom. Se está tudo bem na nossa vida, e é esse o lugar que o inimigo quer colocar a gente, na mornidão, está tudo bem. Lembra da igreja de Laodiceia? Eu estou tudo bem, não preciso de mais nada. É esse o lugar que o inimigo quer a gente. Porque aí você não faz mais nada. Você é um cristão, mas não vive a vida de Deus. Não adianta nada. Não tem a mudança de vida. E por que Deus usa o sofrimento como uma ferramenta? Porque, irmãos, quando nós estamos sofrendo, as vozes se vão, muitos amigos se vão. É nós, Deus e o deserto. Nós, Deus. E o deserto, sabe qual é o lance do deserto? Ele é muito honesto com a gente. Porque ele expõe qual o nível da nossa fé. Porque quando eu estou no deserto, não tem plateia. Quando eu estou no deserto, não tem microfone. Quando eu estou no deserto, é eu, a minha consciência e Deus. E é o Espírito Santo falando para mim assim, ó:
olha a sua fé como está. Você está esperneando, filho. Filho, você está querendo sair de um processo que eu quero colocar para gerar mais vida de Deus em você, e você está querendo sair desse processo. E aí o Senhor faz lembrar da palavra. A promessa dele não é vou tirar você da tribulação, não. Ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, eu estarei com vocês. Então a promessa nunca foi sobre retirar da tribulação, foi eu vou passar com vocês e vou ensinar em vocês. E o meu coração para ensino, ele é manso e humilde. Cara, gente, esse é nosso Deus, esse é nosso Jesus. Que nem o deserto, eu não lembro, acho que é Tamires que fala, né? Ele me levou ao deserto para falar de amor. Agora, se a nossa cosmovisão está que sofrimento é castigo de Deus, gente, a gente não cresce mais. A gente vai fugir desse lugar que Deus separou para se revelar para a gente. Gente, em Hebreus fala que o próprio Filho de Deus aprendeu a obediência através do sofrimento. Se o Filho de Deus, se Deus Pai não poupou o próprio Filho, quem dirá nós? Então, o sofrimento, ele é o quê? É uma ferramenta de Deus para extrair de nós coisas. E eu sei, irmãos, eu não estou falando para a gente ser super crente. Claro que a gente sente. Claro que a gente sente. Tem vezes que Deus toca nos lugares que são doídos para a gente. Sabe, que parece que assim, que vai uma faca no coração mesmo. Mas aí veio um lance que eu queria falar com vocês, que é a revelação da soberania de Deus. Gente, se tem uma coisa que até os próprios cristãos, uma linha de cristão está fazendo, é querer explicar Deus através da razão. Ou seja, se a gente não consegue explicar, eu vou alterar tudo o que precisa ser alterado para o quê? Para que o homem entenda racionalmente a Deus. Gente, se precisar de racional, para que precisa de fé? A fé é justamente isso, é crer nesse Deus. Só que a gente escolhe o que quer crer de Deus. Eu creio que Ele veio, morreu por meus pecados, porque isso me beneficia. Mas você acha que Jonas foi engolido por um peixe mesmo? Aí começa a subjetividade, não, mas pode não ser. Cara, ou a gente para crer na palavra o que ela diz, ou não precisa crer em nada. Porque a vida com Deus, ou é tudo, ou é nada, não tem meio termo. Nunca ninguém que teve meio termo experimentou as coisas de Deus. Então, ou Deus é tudo, Deus é o quente. Deus não quer nada morno. Sabe, gente, é exatamente isso. Eu leio no documentário do Billy Graham, ele fala que os amigos deles começaram a meio que, assim, querer que ele duvidasse da fé dele. E um dia ele falou que ele pôs no tronco da árvore, assim, a Bíblia, e falou assim: Senhor, se essa é a sua palavra, eu vou crer em cada vírgula dela até o dia que eu morrer. E olha quem foi Billy Graham. Uma mensagem simples: arrependam-se, amor de Deus. Ele tocou nações. Por quê? Porque um homem decidiu falar assim, ó: Senhor, eu vou crer nessa palavra, e isso é o que eu vou fazer o resto da minha vida, posicionado em crer. Então, irmãos, se a Bíblia fala, como até o pastor leu Jó aqui, em Jó, ele fala assim, ó, Jó, depois de lutar com Deus, né, começa a debater, não sei o quê, aí Deus chega e fala assim para Jó: Jó, onde você estava quando eu formei os mares? A impressão que dá assim: Jó, fala aí, já que você está me questionando, qual foi o último mundo que você criou? Qual foi o outro planeta que você criou? E aí Jó, depois de toda aquela discussão não, né, Deus não precisa discutir, ele só fala onde você estava, né, fez perguntas para Jó. Jó chega e fala assim, ó: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Aí Jó falou assim: cara, não adianta, o Senhor venceu. E é mais ou menos isso, gente. A soberania de Deus é a gente entender que Ele sim é um Deus poderoso, criador de todas as coisas, aquele que nos julgará por todas as nossas obras. Mas também a soberania de Deus é um convite ao descanso. A soberania de Deus é um convite à confiança. A soberania de Deus é o convite a você se lançar, porque Ele tem tudo no controle da mão dele. Ou a gente crê nisso, ou não tem por que crer na Bíblia. Por isso que eu falei que nós temos que confiar em Deus, entendendo, porque essa revelação da soberania de Deus é justamente para que nós conseguimos confiar nele. O Deus que estabeleceu todas as coisas, fez todas as coisas, nos fez. Você acha que ele perdeu o controle das coisas, gente?
As eleições que aconteceram no tempo passado aí, de presidente, você acha que Deus perdeu o controle da situação? Se a palavra fala que Ele estabelece reis e os faz cair, por que nós estávamos desesperados? Meu Deus, o que vai acontecer? Nós temos que voltar com consciência, mas se o Senhor estabelecer, a Bíblia não mente, gente. Não sei o que estou falando, a Bíblia falou. E se for a hora da igreja ser provada em tudo que está cantando, pregando e falando, nós vamos ser provados. E eu creio muito, irmãos, de verdade, de novo, opinião minha, que a perseguição, talvez que a igreja vai sofrer, não é perseguição de sair batendo, matando a gente, não. É perseguição o quê? Ideológica. Uma perseguição onde, se você se levantar com a palavra de Deus em mãos, vão cancelar a gente mesmo. E já está acontecendo isso. E aqui, nós vemos daí, quem são aqueles que falam assim: Senhor, eu te amo e vou obedecer seus mandamentos. Vai passar um filtro na igreja. Por isso que nós temos que ter o quê? A função, né, do anticristo e o diabo, ele veio o quê? Para enganar, não é? O que vai impedir da gente ser enganado, gente? A palavra de Deus. A fidelidade à palavra de Deus. Por isso que o amor, quando o Senhor fala assim, aquele que me obedece meus mandamentos, é um amor doutrinário, sabe? É um amor de falar assim, ó, tá, então, se me ama, então não é só de palavra. Vamos entender quem eu sou, então. Vamos me conhecer através da palavra, então. Então, gente, a soberania de Deus é exatamente isso. É para a gente poder o quê? Entender que Ele é aquele Deus, sim, que nós devemos temer, mas também é o Deus que fala assim, confia em mim. Por que você acha que Deus falou assim, ó, durante a história toda do povo de Israel, falou assim, eu sou um Deus forte, torre forte, tipo assim, confia em mim. Você acha que é à toa que Ele quis se revelar dessa forma? Deus não tem crise de identidade. Ele pode muito bem viver com isso, que Ele fala assim, eu sou o que eu sou. Mas Ele precisou se revelar ao povo, por quê? Para que o povo confiasse nele, porque Ele quer ser esse Deus forte para o povo dele e para nós. Então, quando nós falamos de soberania, geralmente dá a impressão de aquele Deus grandão que vai destruir tudo, mas não, é um convite ao quê? Ao descanso, gente. Imagina você descansar na mão de alguém que você confia, é você fechar o olho e se lançar, e descansar mesmo, porque não é um deusinho que a gente serve, é o grande eu sou, o Deus criador de todas as coisas. Gente, e aí eu queria falar um pouco sobre propósito também, porque eu não sei se vocês perceberam já isso. Eu trabalho numa empresa que vende ração, a Dimax, não sei se alguém conhece, a ração Magnus, tá? Eu trabalho lá nessa empresa, uma empresa grande, mas, gente, é uma empresa que até uns 5 anos atrás não ligava muito para propósito. Qual era a função da empresa? Vender. Só que as empresas hoje começaram a descobrir que você falar de propósito, você gera engajamento. O que antes era uma coisa meio que da igreja, né? Propósito de Deus. O mundo começou a descobrir que se você dá propósito para as pessoas se engajam. Então entenda que o propósito em si não é o que Deus quer. O propósito que vem dele. Por isso que eu não gosto da frase, o meu propósito. Eu gosto da frase, o propósito dele para mim. Porque se nós estamos aqui como cooperadores, como igreja, uma ferramenta nas mãos de Deus, não é nosso propósito, é o que eu vou fazer para Ele. E gente, aquilo que eu li em Jó é verdade. Aquilo que Deus quer fazer, Ele faz. Se não for me usar, Ele vai usar outro. E não é que eu sou descartável, é porque eu não respondi ao chamado, cara, e a dádiva e o presente de ser usado por Deus. Você imagina que nós temos, como igreja de Jesus, temos a oportunidade de participar daquilo que Ele está construindo, como nós cantamos, de voltar ao início, a reconstruir tudo. Nós temos a oportunidade, gente. Então, quando nós estamos aqui servindo, não é por nós, é entendendo que nós estamos participando de uma construção, do qual Ele é o arquiteto. Nós somos só uma peãozada desse rolê todo, gente. Então, por que eu estou falando isso? Porque o propósito, com uma cosmovisão errada, tirando de Cristo, ele pode servir para engajar pessoas. E o que muitos desses militantes fazem? Eles vão nas faculdades, que é onde o pessoal ainda não tem senso de propósito, onde você não paga um boleto, talvez muitas vezes, sabe aquele senso de responsabilidade? E aí você põe na cabeça da pessoa um propósito, e ela vai morrer por aquilo. Agora, se a gente apresenta um propósito
de você estava perdido e for achado. Você era cego, agora você vê e você mostra esse caminho, sabe? Aquele caminho de sair das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Esse é um propósito que nós podemos dar, que nós temos, e o Senhor dá para todos nós. Então, gente, a gente precisa entender que o propósito é dele, não é sobre nós. Como eu disse para vocês, o fato de eu estar aqui hoje não é porque eu tenho algo, mas é porque assim quis o Senhor que eu tivesse aqui hoje, aquilo que Ele depositou em mim fosse para liberar para os irmãos, para a nossa vida hoje aqui nessa noite. E assim é com todo mundo. Assim vai usar os irmãos também para depositar a vida de vocês. Vocês vão criar um depósito. Cada vez que vocês se relacionam com Deus, leem a palavra, são depósitos. São depósitos. E na hora da ministração no louvor, o Senhor pega o quê? Pega o depósito e libera. Pega um depósito e libera. Por isso nós precisamos estar em constante contato com a palavra, lendo sempre, ouvindo sempre, lendo sempre, buscando a Deus. Por quê? Porque são depósitos. E vai chegar uma hora que o Senhor vai acessar esse depósito e vai tirar. Tem um amigo meu, o Junior Mas, que é até o dono que compôs essa música Estou Correndo Pra Ti, que ele fala assim, ó, que ele já tem talvez uns 45 anos, eu acho. E ele fala assim, que até hoje, quando ele vai ministrar louvor, tem coisas que foram depositadas na classinha dominical da escola presbiteriana dele. Até hoje ele pega desse depósito. Olha que precioso. É exatamente isso que acontece. A dinâmica da igreja é essa, irmãos. Sabe, é o Senhor depositando vida em vários irmãos, e o tempo certo, o Senhor pega esses irmãos e traz à tona, libera. Irmãos, antes da pandemia, a gente ouvia falar sobre escatologia muito. Poucos lugares falavam sobre os fins dos tempos. O que aconteceu na pandemia? Todo mundo ficou desesperado em querer saber o que vai acontecer no fim dos tempos. Só que tem uma galera que na época caminhava com o Gregório, eles já amavam esse estudo escatológico, só que não tinha abertura nas igrejas, porque ninguém queria saber dessa parada. Que negócio é esse de fim dos tempos? Eu quero saber da minha bênção. O que aconteceu? Essas pessoas foram fiéis ao que Deus depositou no coração delas. E mesmo ninguém querendo ouvir, eles continuaram buscando a Deus e falaram, eu quero saber sobre isso. O que aconteceu? Quando o corpo de Cristo sentiu a necessidade, o Senhor pegou assim, agora é a hora de vocês, ó, fiéis guerreiros que guardaram aquilo que eu depositei, libera sobre a igreja. E nós temos irmãos liberando sobre a escatologia agora, por quê? Irmãos foram fiéis, mesmo na hora que não tinham resultado. Eles foram fiéis àquele ao que é a voz de Deus no coração deles e liberaram para a igreja. E cada um de nós é assim, irmãos. Talvez não com o microfone na mão, mas no dia, na vida, no próximo. O Senhor vai depositar algo na vida de vocês, que vocês vão depositar na vida de alguém, e isso vai gerando cada vez mais vida no corpo da igreja. E eu quero finalizar falando justamente sobre isso, irmãos, sobre a igreja. Se nós não entendermos o valor do cabeça, não vale a pena ser igreja. Porque a igreja, gente, ela tem uma dinâmica, que a igreja, assim, a igreja gera feridas. Não é um absurdo isso que eu estou falando para vocês, né, irmãos? Porque é pedra com pedra, não é tijolo. É pedra com pedra batendo direto. Agora me fala uma coisa, essa indisposição que muitas vezes gera o conflito com o irmão, com o meu próximo, a divergência de opinião, tudo isso é o que, irmãos? Ela tem uma dinâmica, que é o que? O amadurecimento do corpo. Para que servem os 5 ministérios, gente? Tem os 5 ministérios, pastores, para quê? Para que em tudo eles gerem uma edificação no corpo, para que o corpo faça o quê? Se pareça com Cristo, amadureça a ponto da estatura de Cristo. Então, só que essa dinâmica do corpo de Cristo, de conflito com o irmão, de passar olhando na cara, isso aí, gente, faz parte da igreja. É errado, lógico, a gente deve amar um dos outros sempre, mas faz parte da igreja. Só que a gente só consegue se submeter a esses conflitos, esses processos de amadurecimento, se a gente sabe que no final disso tudo vai nos levar para mais perto de Cristo. Se não tiver essa consciência e essa visão, não vale a pena ser igreja. Por que muitos desistem da igreja? Porque começa o conflito. Vai conversar com um casal que saiu da igreja, porque o irmão tal, nem lá na minha cara, não sei o quê, e saiu da igreja. Fala uma coisa, entendeu que a igreja é o corpo de Cristo? Se a dinâmica do amadurecimento está justamente na pedra batendo com a pedra, então, irmãos, o Senhor está falando, fala de várias formas, mas se de repente você está aqui e fala assim, puxa, como está difícil ir à igreja, né? Tem uma frase que ele fala assim, ó, a igreja é perfeita até o dia que você resolve entrar lá. E é mais ou menos isso, gente. A partir do momento que nós estamos dentro de um lugar
que se chama igreja, ela já não é mais perfeita, porque nós estamos ali. E assim, gente, o evangelho, ele é receber de Deus, reconhecer que nós somos, receber de Deus depois de reconhecido e repassar. Ou seja, o único dom que é próprio é o de falar em línguas. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. O resto, meu irmão, os dons que eu recebo é para o meu próximo. O amor é para o meu próximo. A misericórdia que eu recebo é para o meu próximo. A graça que eu recebo é para o meu próximo. O perdão que eu recebo é para o meu próximo. Não é à toa que a oração que Jesus fez é: Pai nosso que estás nos céus. A oração do Pai Nosso não tem nada sobre mim. É sobre quem Ele é e sobre a dinâmica do meu próximo. Reparem, para você ver. Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os devedores.